Boa noite. Bom, pessoal, hoje tô aqui. Vou esperar as pessoas começarem a entrar aí pra gente começar a conversar um pouquinho. Bom, o pessoal já tá entrando aí. Tá. Eu já vou chamar o Rafa. Vocês vão entender por que eu chamo ele de Rafa, porque já são muitos anos trabalhando juntos. E aí eu explico um pouquinho sobre o que é o projeto, tá? Então, deixa eu só chamar o Rafa aqui. E aí a gente vai, enquanto isso a gente vai conversando. Só um minuto. Rafael. Só um minuto aqui, gente. Pronto. Chamei. Tá? Enquanto o Rafael vai, eu vou falando aqui. Eu vou colocar aqui, tá? No comentário o que a gente vai falar hoje. Deixa eu ver se o Rafael recebeu. Bom, então deixa eu esperar ver se o Rafael vai entrar, que aí eu conto pra vocês a historinha. Tá entrando. Oi! E aí, tudo bem? E aí, tudo bom? Firme demais, graças a Deus, tudo ótimo, mano. Que bom, Rafa. Gente, eu vou explicar por que, Rafa, porque tem muitos anos que a gente trabalha juntos. Mas, antes de tudo, queria mais uma vez, como eu já falei com ele, agradecer pela participação. Tem anos que eu fico no pé do Rafael, que eu falo, Rafael, a gente precisa fazer um negócio juntos, a gente precisa fazer um negócio juntos. E teve uma hora que eu botei ele na parede e falei, agora nós vamos. Então, só explicando para vocês. Eu comecei na Softhair há mais de 10 anos, o Rafael deve ter o quê? 18, 20? 18 anos, para 19. Aí, ó, tá vendo? Pouco antes de mim. E quando eu comecei na Soft, eu pedi estágio lá para a Letícia liberou. E quando eu resolvi montar minha empresa, a Softhair foi a primeira empresa que abriu as portas para eu entrar, para eu começar a trabalhar lá. E graças a Deus estamos juntos há mais de 10 anos. Então, eu vi a Soft sendo reconstruída, né, num outro modelo de gestão, num modelo de gestão mais novo, e o Rafael veio junto com a Soft fazendo essa construção desse novo modelo. Todos os meus clientes me pedem muito essa questão de remuneração variável. Paola, como é que eu faço minha remuneração variável? Paola, como é que isso funciona e tudo mais? E eu sempre ligo para o Rafael, falo, Rafael, me ajuda? Como é que faz isso? Como é que isso funciona? Então, o Rafael sempre me ajudou. E eu falei, não, tem que ser você a melhor pessoa para falar sobre isso. E nesse momento de pandemia, a gente está vendo a remuneração variável como uma opção para as empresas nesse momento, porque o caixa está apertado. Então, a pessoa começa a ganhar pelo que ela realmente entrega. Então, por isso que o Rafael. Queria, Rafa, que você se apresentasse um pouco mais e contasse um pouco dessa história também da Soft, como é que foi toda essa renovação dessa estratégia de remuneração. Primeiro eu queria agradecer também, realmente a gente vem lutando por esse momento, né? Enfim, ele chegou. Eu então? Meio a pandemia, né? Bastante. Mas assim, para quem não me conhece, eu sou Rafael Rocha, né? Eu sou gerente nacional de vendas da Softhair. Tá? A Soft ela é dividida em 2 gerentes, tá? Que sou eu e o André Borges, a gente divide a nível Brasil, né? E faz esse trabalho junto há bastante tempo, tá? Mas é uma empresa com mais de 30 anos de mercado, né? Que se divide em Softhair, que é produto capilar, né? Para cabelo, e Biosoft, que é mais linkada a corpo, né? Porque, como o próprio nome diz, Soft. Tá? Começou há mais ou menos 33 anos atrás com o Rodrigo Rocha, nosso diretor, né, até hoje atuante e muito participativo, muito experiente, cada vez nos ajudando a seguir mais em frente. Tá? E como o tema diz, né, de variáveis, né, de um salário variável, comissionamento, de trás, porque pelo que o Rodrigo conta, né, eu estou 18 anos, mas quando eu entrei na empresa já existia praticamente há 17 anos. Tá? Então, assim, quando você inicia uma empresa, eu acho que é o maior dificultador, porque quem vai para o campo é o diretor, é o único gerente que tem na empresa, todo mundo que está lá tem que estar apto a vender. Tá? Então, acaba que essa evolução, ela vem sendo necessária acontecer de forma gradativa e natural, mas ela acontece de acordo com o desenvolvimento da empresa. Tá? Então, realmente, quando eu entrei na Softhair, que já era uma empresa sólida, né, o Rodrigo sempre prezou muito pela questão financeira, solidez financeira da empresa, de não depender de terceiros, né, que é um mérito total dele. Tá? E eu já peguei uma empresa lá atrás, no início, muito bem, muito sólida, muito pronta para crescer. Tá? A minha história ela passa muito pela
né, Paula, a mudança de segmento dentro da empresa, de departamento, tá? Porque eu entrei quando eu vim da Telemar na época, em 2003, tá? O Rodrigo me colocou na época para ser do televendas deles, meses, aí estava estudando administração com ênfase em marketing. Eu virei assistente. Após assistente de marketing, eu virei o gerente de marketing. Tivemos uma questão de transição, que saiu um gerente muito antigo, né? E a Letícia entrou para a empresa, né? A sucessora, uma das sucessoras do Rodrigo. Tá? E junto nós abraçamos também o departamento de compras. Tá? E depois de 8 anos, mais ou menos 8 anos atrás, a empresa novamente precisou e eu me senti preparado para assumir o comercial. Tá? Então, assim, eu tive em todas as vertentes da empresa, né? Que é comprar bem, né, divulgar bem, e hoje eu tenho que vender bem. Isso é muito importante para a gente, para estar acontecendo. Tá? Então, assim, isso é um pouquinho da empresa, para vocês conhecerem a nossa evolução. Hoje nós já estamos aí, né, numa sucessão, onde tem a Letícia, o Rodrigo Souza, né, e a Lívia, são os 3 irmãos já atuando junto com a gente no dia a dia. Né, e graças a Deus eu estou aqui representando apenas uma parte da equipe que hoje é muita gente fazendo, criando diferencial, é bem grande. E criando diferencial e botando a empresa no patamar que ela merece, que é crescendo todo dia. Legal. Ô, Rafa, e quando você fala assim, igual você falou, né? Eu tive que aprender a comprar bem, a divulgar bem para vender bem. Para as pessoas, para a meritocracia mesmo, para você ganhar pelo que você entrega. Você acha que é importante alguém que saiba realmente fazer isso tudo da empresa, que realmente ele entenda o todo da empresa, que isso é necessário quando você vai criar uma remuneração variável? E aí a gente vai falar aqui muito da questão do dinheiro, né, do pagamento, de comissionamento, mas de outras formas de ganhos. Você acha que é importante fazer esse onboard, que a pessoa tenha toda essa noção do negócio para ele conseguir trazer isso? Eu agradeço muito Paulo Rodrigo Rocha, o diretor, porque ele me segurou até o último momento, tá? Ele nunca deu realmente, eu falar assim, uma vida mansa de entrar e você vai para o lado que você quiser. Não. Você vai mostrar o serviço no departamento que você está, tá? Se tiver mérito, você vai crescer, e a evolução foi bem, né, praticamente para eu chegar no comercial, que não era um objetivo. Aí eu achei que o marketing, sempre achei que era a minha área mesmo, tá? Mas eu demorei demorei 13 anos, 12, 13 anos para chegar lá. Tá? Um pouco menos, talvez. Mas, assim, infelizmente, não é o processo natural das empresas, porque é um período muito longo, né, entre o início, tá, e chegar hoje ao comercial, que é o ponto que eu estou. Tá? Porque, realmente, você abraça, né, um ponto legal, que é o marketing, um desenvolvimento legal da empresa, que eu adoro, por sinal, tá? Mas, para depois, quando você vira comercial, muitas das vezes, hoje em dia, vou falar aqui que eu acho que é raro esse tempo que eu estou na empresa, a pessoa se manter. Tá? Eu acho que a rotatividade é muito alta, né? Então, na hora que você tem o primeiro salto, você já está pensando em migrar, né, para outra empresa, já quer novos desafios. Então, assim, mérito do Rodrigo, e eu tive o desafio de ter, por gostar desde o início muito da software, me adaptar muito bem com a empresa, eu ter essa paciência de, aos poucos, eu ir evoluindo. Então, assim, o que eu dou de sugestão para todos, né? Eu acho que quem começa a qualquer momento trabalhando, pensando em dinheiro, na minha opinião, já começou errado. Tá? Ele tem que começar a pegar a bagagem, que é algo que ninguém te tira, né? Independente de estar na software hoje em qualquer outra empresa, tá? Mas é algo que realmente você vai conquistando aos poucos. Tá? Quem tem bagagem hoje, ele consegue ter o resultado de dinheiro, né? De ter uma vida mais tranquila. Quem atropela etapas, muitas vezes, dá um passo maior que a perna, e na hora que você assusta, não tem como voltar mais, porque você já deu o passo e fechou talvez uma porta lá atrás. Mas então, aí você está falando... É importante. Mas você está falando de uma coisa que, pensando, por exemplo, hoje, né, a empresa, que ela não tem condição, nesse momento, nem de dar uma melhoria de comissionamento, de um melhor cargo, nem nada, ele pode dar a remuneração variável, por exemplo, de experiência. Do tipo, cara, você está nesse setor aqui, hoje eu não consigo te subir nesse setor, ou eu não consigo, né, te dar um comissionamento em dinheiro, mas hoje eu consigo que você vá para outro setor, por exemplo, fazer um job rotation. Isso é também uma puta possibilidade que eu acho que as empresas, às vezes, nem cultivam essa cultura internamente. Assim, eles sabem que é importante o colaborador que sabe um pouco de tudo, mas isso pode ser uma opção hoje.
de um formato de reconhecimento pela pessoa? Sem dúvida. Hoje, assim, eu particularmente defendo muito a ideia da evolução dentro da empresa acontecer dentro da empresa. Tá? Então, por quê? Eu, particularmente, acho que o maior bem que a empresa tem hoje é um funcionário que está linkado e forte à sua marca, que entende a sua marca. Às vezes vem uma pessoa de fora para dentro, né, da outra empresa, que vem com uma puta bagagem de mercado, mas que, vamos falar aqui da minha empresa hoje, software entende muito pouco. Tá? E eu acho que o mais difícil é você entender a fundo do que você faz. Tá? Eu sempre falo isso. Então, assim, é um ponto. Agora, citando o que você falou bem aí, nesse momento de crise, né, que nós estamos passando por uma crise, é o melhor momento você ir para o mercado buscar profissionais. Tá? Porque muita empresa realmente não aguenta segurar, coloca no mercado. Tá? Volta lá atrás no início que eu falei, nós trabalhamos em empresa muito sólida, tá? Que permite as contratações estratégicas, né? Para colocar dentro da empresa aquelas pessoas que podem criar diferenciais. Então, assim, quando eu falo, eu gosto muito hoje de citar isso, porque, assim, como eu vim do marketing de compras, né, eu automaticamente, eu vivia como? Eu recebia um salário, né, que a empresa estava disposta a me pagar. Então, era aquela luta, sempre eu queria ganhar um pouquinho mais, tinha que entrar de diretor para procurar aumento. Quando eu caí no comercial, que é onde a gente entra na live, né, que é a variável, eu descobri que eu posso fazer meu salário no meu formato, eu dependo de mim. Lógico, da minha equipe, né, só o Rafael, né, de montar uma equipe boa, mas eu não tenho que ficar o tempo todo procurando um auxílio de crescimento de ganho. Muito pelo contrário. Eu monto uma equipe, eu preciso crescer, quero ganhar mais. O Rodrigo fala muito isso e eu falo isso em muita equipe. Abre mais cliente. Um comercial, principalmente, que é o que hoje está muito pronto, né, para o momento, é muito propício ao momento, tá? As pessoas entenderem que a renda variável, nesse momento, ela é importantíssima, ela não para. Você citou aí atrás agora, assim, como é que funciona essa renda variável, que as empresas estão mais apertadas ou não? Calma aí, eu primeiro, no caso de representante comercial, eu tenho um contrato com eles, então não tem como abaixar comissão por qualquer motivo, eu tenho os motivos contratuais, claro, tá? E nem aumentar porque o momento é difícil. Tá? O percentual de comissionamento dele é X, que está em contrato, corra atrás para conseguir. Graças a Deus o nosso mercado, ele permite, né, a pandemia logicamente atrapalha, mas ela permite que a gente tenha um elo muito grande, né, umas possibilidades enormes, de buscar novos mercados. Drogaria não fechou, supermercado não fechou, muito pelo contrário. Nós estamos vendendo muito mais para esse mercado, né, para esse segmento, do que eu vendia antes, tá, da pandemia iniciar. Então, assim, eu acredito que oportunidade tem para todos. Tá? Agora, cabeça no lugar e saber onde que você vai realmente, como que você vai crescer dentro da área. Pois é, aí pensa assim, você está falando dessa questão da oportunidade para onde vocês estão crescendo nesse momento pandemia. Então tá, até antes da pandemia começar, vocês tinham uma estratégia de crescimento, de venda, de produto e tal. Veio a pandemia. A pergunta que a pergunta que até já mandaram para a gente antes no Instagram. Como que eu começo a definir um modelo de remuneração variável no que diz de comissionamento, né? Aqui a gente está falando desse ganho financeiro mesmo. Entrou a pandemia, vamos pensar as empresas que às vezes nem tinham comissionamento, ou que, cara, eles estão precisando de trazer comercial, trazer gente para vender, para dar resultado. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para entender assim? E aí, como é que eu vou criar um plano de comissionamento agora? É uma ótima pergunta. A primeira coisa que você tem que conhecer, eu acho, em qualquer segmento, se não é cosmético, é você entender bem do seu produto. Você tem que saber o que você vende. Tá? É o funcionamento de um representante. Como assim? Vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, um produto que ele é altamente, a aceitação no mercado é muito alta, tá? E todo mundo está querendo ele o tempo todo, a tendência natural da indústria é ter a comissão baixa. Por quê? Porque ele é fácil de vender. O caso do álcool gel, então. Sim, sim. Aí então, você tem quanto mais lei da oferta e da demanda. Quanto mais oferta, quanto mais demanda, eu diminuo o comissionamento daquele produto. Dois formatos. Você, quando fala de demanda, isso está certinho o raciocínio, o álcool gel foi um exemplo bacana. E quando você fala de marcas que são top, que está lá na frente. Aí, então, como aí? Vamos pegar um exemplo básico aqui, que não está na minha área, eu posso falar com tranquilidade. Você representando a Coca-Cola. Coca-Cola vem sozinho. Entendeu? Então, se o cara der uma comissão mínima para ele só difundir o produto, tá ótimo. Porque já se vende com ou sem representante. Então, por isso que eu falo, você tem que conhecer a fundo, tá, o que você está vendendo. Aonde você quer chegar. Se eu estou vendendo um produto, tá, vamos pegar aí software, que até eu posso falar com tranquilidade, nós pegamos no passado, tá, lá atrás.
que não é tão interessante, eu tenho a tendência a ter um comissionamento maior, porque a minha marca não é tão vista. Crescendo, os novos representantes que entram já vão entrar com a comissão um pouco mais baixa. Os antigos que têm contrato não se mexem. Tá? Ele continua da mesma forma que ele ganhava o comissionamento dele. Tá? Não se mexe que é contrato e aí também mas aí a gente de empresa, falando... tá? Tá, mas só uma coisa, a gente está falando tanto de representante como, por exemplo, uma pessoa de comercial interno, televendas, telemarketing, tudo esse parâmetro de pensamento é igual. É igual. O que muda é que o interno vai ter uma carteira assinada, né? E um comissionamento por fora. O representante comercial é por conta dele, não tem ajuda nenhuma. Né? Ele basicamente, eu falo que é uma categoria que é guerreira mesmo, porque os caras lutam, é despesa com diária de hotel, alimentação, gasolina, distância da família. Né, por muitas vezes isso, mas é um bem trabalhado, não há como a gente fugir disso. Tá? Eu falo muito isso aqui em casa com a Simone, com a esposa, né? É uma área que você paga como médico, com uma categoria enorme. Agora, o que difere, né, esquecendo a parte de estudo, né, não estou falando disso, de ganho, de um médico para um comercial, para um representante que está ilegal? Estabilidade. A estabilidade do cara é zero. Entendeu? Chegou no final do mês, aconteceu agora com a gente, até ficou brincando, aconteceu. Nós batemos a meta mês passado, graças a Deus, muito bom. Deu meia-noite, o sistema vira tudo zero. Volta, né? Zero. Corre tudo. Se você não sair de casa, você não vende, você não ganha. Entendeu? A diferença muito grande é dessa área. Entendi. Mas quem quer trabalhar é uma área que eu super indico sempre, porque bem trabalhada ela te dá frutos. Tá, só uma coisa, gente, o pessoal tá fazendo pergunta e no final eu vou passar pro Rafa. Tá, aí deixa eu te falar, quando você fala o seguinte, então, eu vou analisar o produto, analisar, né, o que é esse produto, se for um produto que ele é muito fácil de saída, que é uma procura muito grande, comissão menor, e aquele produto que eu ainda quero entrar no mercado e tudo, eu boto uma comissão maior. Isso diferencia por região, ou isso você põe para qualquer lugar do país, por exemplo, que você for vender? Isso diferencia de o que você vai decidir sobre o mesmo produto? Na realidade, Paula, não deveria, porque assim, nós estamos falando de estratégia de indústria, tá? Então não. Aí a pergunta... Hoje a gente sabe que o Brasil é uma bagunça se falando de tributação. Tá? Qual que é o principal exemplo que a gente sempre traz para cá? O comissionamento está no custo do produto. Tá? Então pode existir? Pode. Por exemplo, a tabela do norte do Brasil... ela pode ser mais cara que a de Minas, tá? Porque existe SUFRAMA, né, impostos, né? Tributações são diferenciadas, tá? Então, assim, a tabela ocorre, tá? Simplesmente que o Brasil não tem uma linha única. Tributação única. Tá? De tributação única. Então, isso acontece pra caramba, todo dia. Mas por uma questão de tributação, e não por uma questão de produto. De comissão. Nem de produto, nem de comissão, porque a comissão, ela está envolvida no custo do produto. Tá? Então, assim, de cara você vai pegar o custo do produto. Você tem matéria-prima, você tem tributação, você tem lá, a comissão entra. A ação promocional está no custo do produto. Quando você tira aquele X% para pagar para o profissional, ele já está saindo do custo do produto. Ele tem que sair do custo do produto. Né? Porque é uma parte que realmente faz o custo. Tá, e aí vamos pensar nessa questão da pandemia, por exemplo. E aí foi uma outra pergunta que me fizeram. Tá bom, então vamos lá. Eu comecei um formato de comissionamento naquele mês. Chegou mês que vem, tudo mudou, o país mudou, tudo fechou, tudo abriu, tudo mudou. Eu simplesmente viro para a minha equipe, e não vamos falar só do representante, porque o representante trabalha de uma forma mais solta. Ele tem o direito de querer aquilo ou não. Mas para a minha equipe interna, eu simplesmente viro para a minha equipe e falo, cara, seguinte, sabe aquela comissão X sobre aquele produto? Agora não é mais. Agora mudou por isso, isso, isso. Isso é comum de se fazer ou você tem que manter isso por um tempo sobre o produto ou sobre cada coisa? Não, na verdade não é manter por um tempo, é o que você falou bem, é para representante, para eu que sou gerente, para televendas, etc. O comissionamento é de acordo com a venda. Então, se o mercado está lá no alto, nós estamos ganhando muito. Se está lá no chão, nós estamos ganhando pouco. Cabe a gente reinventar, todos os dias. Tá? Então, assim, eu tenho casos agora do início da pandemia, de representante que passou um super aperto, porque não conseguiu vender. Ah, mas eu tenho representantes que estão vendendo muito mais do que vendido, está ganhando muito mais dinheiro. Então, se você falar assim, eu tenho um acordo, não, eu recebo X, eu pago, né? Determinadas pessoas eu pago e outras eu recebo. X% da minha venda. Se eu não vendi nada, eu tenho nada. Se eu vendi R$1, eu tenho em cima de R$1. Se eu vender 1 milhão, é em cima de R$1. Então, em cima de 1 milhão. Então, assim, pandemia ou não pandemia, né? Que a gente fala muito de crise em geral, ou não crise. Belo Horizonte, né? Vamos pegar início do ano, passou por uma chuva tremenda e 3 meses seguidos de chuva. Gente, desculpa, o comercial tem que se reinventar todo dia. É levantar
e todos os dias pensar como que eu vou fazer o novo para conseguir colocar o dinheiro no meu bolso. Tá? Eu vou voltar a frisar ali atrás que eu comparei, assim, a distância de comparação, mas eu peguei para a Cris aqui o médico. Ele tem estabilidade, às vezes tem carteira assinada, comercial não tem. Se ele não vender, se ele quiser ficar na cama até 10h30 da manhã, né, do dia dele, ok, fica até 10h30 e não sair. Se o cara não tiver um planejamento estratégico dele, tá, para colocar dinheiro no bolso, venda na empresa que é dinheiro no bolso, ele não vai ganhar dinheiro. Tá, mas eu como dono, tá? Veio a pandemia e eu entendi que eu tenho que trazer gente para vender para mim. Estou precisando de vender. E aí eu começo a trazer esse comercial. E para isso eu vou colocar o valor dele fixo mais baixo, porque eu não tenho condição de dar um valor alto, e ele vai ganhar em cima da comissão. Eu posso trocar o modelo de comissionamento a cada mês de acordo com o que está acontecendo de mercado? Ou isso não é uma coisa boa de se fazer porque você dá uma desmotivada no cara e você não está sendo muito coeso com aquilo que você propôs desde o início? Como é que isso funciona, essa variabilidade de como o comissionamento vai ser feito? Então, vamos lá. A prática de mercado, nem falando de mercado, de software, não vou falar de mercado, cada um tem sua estratégia, tá? A software, eu tenho um contrato com ele que ele tem uma comissão cheia, X, tá bom? Quais são as variáveis para ele ter diminuição de comissão? Já é assinado no contrato. Aí eu vou entrar no supermercado que tem que pagar para entrar lá 30 mil reais. Ou seja, a rentabilidade do pedido vai cair, tá? E automaticamente a comissão dele também cai. Como que a gente trata isso, na verdade? Eu e o André e a empresa. Tá? A gente trata num formato, tá, de que eu estou investindo e você está investindo. Então, o segundo pedido, o supermercado comprou sem que tenha que ter nenhum investimento. A comissão volta normal. Então, eu tenho que ter, até você usou bem como uma força de motivacional, tá, essa variação de comissão para cima e para baixo. Porque se o cara está pisando na bola demais, ele tem que ser penalizado. Aí você segura um pouco. Não posso deixar. Até porque tem outro cara. Você vai receber a comissão cheia. Entendi. E numa mesma equipe, você diferencia isso também ou não? Aí é para todo mundo? Não, existem diferenciações, aí já é da evolução do nosso negócio, tá? Por quê? Que eu te falei lá atrás, eu tenho um representante com 30 anos de mercado que a software nunca mexeu no contrato deles. Então, naquela época que o produto não era tão interessante, a comissão era mais alta, ele se mantém ganhando mais alto. Tá? E aí, a evolução das épocas, ela vai diminuindo. Agora, a nossa comissão aí hoje é muito interessante, e a única variação que eu tenho hoje é o seguinte, lojas especializadas eu tenho uma remuneração, comissão um pouco mais alta, porque geralmente é mais trabalhoso você entrar nas especializadas, tá? Muito mais, tá? E requer um trabalho muito mais pesado, promotora de venda, então os custos são mais altos. Tá? Já o outro trabalho que eu recebo um pouco menos é o quê? Supermercados e drogarias. Por quê? Essa pessoa que entra lá dentro e vende o produto, tá? A exigência do supermercado para entrar ela é alta, vai para se manter não. Entendeu? Então ela acaba que eu consigo, eles tiram um volume muito alto de pedido por pouco trabalho, então permite. Entendi. Então, tá? Mas não é nada também normal assim, em cima disso não. Resumindo, assim, para comissionamento, quanto maior o esforço, maior a dificuldade, mais se aumenta a possibilidade de comissionamento. Quanto menor o esforço, se é uma praça fácil de você entrar, se é um produto fácil de entrada, você diminui o formato de comissionamento deles. Ixi, o Rafael... Alguém está me ouvindo? Fui eu que saí ou foi o Rafael? Ah, voltou. Voltou? Acho que é o Rafael, né, gente? Porque pelo que eu tô vendo aqui, o meu tá passando normal. Alguém avisa aí se sou eu ou se é o Rafael, por favor? Voltou. Rafael, voltou? Tá todo mundo falando aqui que você caiu. Acho que ele tá tentando voltar aqui. Ó, já tá todo mundo me avisando que foi o Rafael. Já tá todo mundo chamando de Rafa. Foi o Rafa que caiu, gente. Vamos ver se ele aparece aqui de novo. Bom, vamos ver aqui. Ah, saiu. Bom, enquanto o Rafael volta, então só para a gente pegar aqui. Mandem as perguntas aí, mas... Volta, Rafael, aí o pessoal falando. Mas a questão que o Rafael falou é essa, então. Quanto maior o esforço, maior você dá a possibilidade de comissionamento para o cara. Quanto mais fácil o esforço, seja
porque ele vai entrar numa praça que é fácil, porque ele vai entrar num mercado que é mais fácil, ou porque o produto é um produto que é fácil de saída, que não tem tanto esforço, é um produto que ele pode fazer esse comissionamento mais baixo. Deixa eu chamar ele aqui de novo, acho que ele voltou. Estou esperando ele aqui, gente, mas eu acho que esse todo aí, ele já deu uma notícia pra gente. Convidei, Rafael tá voltando. Voltou? Volta, a internet doida demais, né? Já dei uma aula aqui de comissionamento, então vamos para a próxima pergunta, porque eu já entendi tudo. Foi mal aí, mas não tem jeito. Não, gente, isso é internet bem-vinda. Você não tem noção das lives que eu já fiz. Mas aí, uma pergunta é, pensando na turma hoje da pandemia, ou pessoas pós-pandemia, existe um momento exato de você começar a trazer um modelo de comissionamento para dentro da sua empresa? Ou é desde o início, do dia que ela pensa em existir, isso tem que funcionar? Paola, eu acho que é desde que ela início, que nem eu te falei, às vezes você começa a empresa de uma forma mais tranquila, né? E tranquila não, desculpa, é o contrário, apertada, você não tem a verba para investir pesado, então quem tem que ir para o campo são os donos, um gerente você tem na empresa inteira, entendeu? Então, às vezes, a coisa flui dessa forma, precisa. Se for para captar, falar assim, o cara entrou com a verba legal, já está com a empresa estruturada, fez um plano de negócio legal e tem uma verba, entra com... O caminho mais fácil é com o representante comercial. Agora, que é o comissionamento mais baixo. Isso. Agora, comercial, sem remuneração variável, eu desculpa, para minha opinião, não existe. Tá? Eu acho que é dar um tiro no pé. O cara que ganha fixo, ele vai vender pelo básico. O que motiva o comercial, tá? Independente se é interno ou externo, é realmente o trabalho, tá? Da execução do quê? Da venda. E o que te motiva a vender todo dia? É ganhar dinheiro. Não tem outra coisa. O produto é excelente e tal, mas a verba, né, o ganho final é o que te leva para a venda. Se você não tiver, se você não gostar de ganhar dinheiro, você não serve para ser comercial. Isso é uma realidade. Tá? É a minha opinião. Agora, só corrigindo Simone está passando bem aí. Então, hein, Simone? Deve estar passando bem, então, entendi. Eu até brinco no casamento, não sei se está durando mais, vai durar mais ou menos, agora estou em casa direto, né? Parei de viajar, né? Então tá difícil. Mas assim, só a observação que você falou aí, Paola, só para consertar. Se você está entrando no mercado, tá? A tendência natural é você entrar com condição mais alta. Tá? Que você perguntou se era mais baixa, não, ela é mais alta. Tá? Pra ser não, se você está entrando no mercado... Não, se você está entrando com um produto, que você está falando, sim, chegando no mercado. Não, então, porque é mais difícil, então sua comissão tem que ser mais alta, né? É mais alta, senão não vai ser interessante para ninguém. É isso aí, então, senão aí ninguém vai pegar. Então, se eu estou começando o meu negócio, aí é o que você falou, ou eu vou, por exemplo, não começando o meu negócio, mas às vezes agora é o cara que a vida inteira ele foi para o campo, mas ele viu que ele precisa expor alguém agora. Então, ou eu, às vezes, dependendo do que é, se é produto e tudo, eu tenho um representante. E se eu tiver um cara interno, cara, nesse primeiro momento, e aí você está falando um negócio que eu acho que tem sido os grandes erros de alguns clientes meus. A porcentagem de comissionamento é baixa, porque o cara fica com medo de não ter para pagar, vamos dizer assim, e a porcentagem que o cara ganha é baixa. E você está falando uma coisa até para atrair mais o cara, assim, cara, você está entrando num negócio que é novo, mas o que você vender, você vai ganhar numa proporção de uma venda que em empresas que já estão no mercado você não vai ganhar. Isso é uma forma de trazer também um bom candidato? Você vai voltar lá que eu te falei lá atrás. Até se é para os clientes, seus clientes, tá? Para trabalhar. O custo do produto tem comissionamento. Tá? Então não adianta a gente falar, não vou ter como pagar. Como se você vendeu, você tem que ter como pagar. Porque se naquele custo está dentro com matéria-prima, o comissionamento faz parte do custo. Tá? E outra coisa que a gente fala muito lá dentro, né? Eu e a André, a gente conversa muito, agora eles vão matar aqui amanhã na empresa, mas eu vou falar. Tá? Diretor no campo, vendendo. Não é que não tenha como. Tá? É difícil você lutar pelos dois lados. Tá? Porque quando o cara te pede uma verba, ele está metendo a mão no seu bolso. Tá? Quando ele mete a mão no meu bolso, eu estou tirando, vamos falar aqui brincando, dos diretores, do Rodrigo. Tá? Então o choque para mim é menor. Se eu escuto que o meu produto não tem a qualidade necessária para estar naquele tipo de segmento, eu vou conseguir absorver de uma forma que o diretor, como um filho dele, não vai conseguir. Como um filho, que eu digo produto, tá? Pô, você está falando mal do meu produto, que é um filho meu. Tá? Então ele acaba que ele não consegue dar discernimento. Não existe, deixando claro, gente, não estou falando que são incompetentes, que não tem como ir para o campo. Só por questão do que você...
do que você ouve no mercado, né? Justo, não, é a realidade da evolução. O dono, ele vai tratar de uma outra forma, ele trata como dono. Tá? Então, ele acaba que vira muito mais uma negociação pessoal do que empresarial. Tá? Então, a gente, essa discussão interna, eu e o André, principalmente, os dois gerentes, né? O tempo todo estamos conversando sobre isso, porque é realmente o que dá, vamos falar assim, aquela acelerada do produto no mercado. Tá? E só complementando, você me perguntou aí, só para complementar. Então, primeiro que eu falei, está no custo do produto, para colocar. É mais atrativo uma comissão mais alta? É porque muito difícil uma empresa entrar no mercado, tá? E virar e falar assim, poxa, eu vou entrar e vou ter um representante exclusivo. Não vai ter. Tá? O cara que está entrando agora, que não está no mercado, ele vai precisar de conhecimento, né, das pessoas e de penetração. Quem vai te dar isso? Normalmente, são os caras que estão com as marcas foda. As melhores marcas estão na mão desse cara. Então você tem que fazer o seguinte, X paga uma comissão de 3% que vende pra caramba. Aí chega Y e coloca 3%, não vai fala assim, não quero, preciso não passar não. Então você coloca 10%, para equilibrar e falar assim, pô, pelo menos eu vou ter um ganho alto para vender de uma forma bacana. Para tentar vender de uma forma bacana. E aí uma outra pergunta. Comissionamento. Eu pago em cima de faturamento, em cima de lucro? Isso depende da empresa? Depende da empresa. Isso pensando principalmente no interno, né? Porque no externo, por exemplo, no representante é da venda dele. Mas na turma interna... Nem sempre, Paola. Nem sempre? Nem sempre. Então, tá nem sempre. Na verdade, até um pouco ao contrário. Na turma interna, normalmente, eu acho que quase que todas as empresas, se paga no faturamento, tá? No faturamento? A Soft paga no faturamento. A Soft paga todos os dois no faturamento. Mas tem muita empresa que paga na liquidez. Tá? Quando o cliente paga o boleto lá na ponta, que ele paga o comissionamento. Então, é até uma pergunta muito comum. O pessoal pergunta muito, no faturamento ou na liquidez? Entendeu? Que eles perguntam muito isso pra gente. É uma das primeiras perguntas que o representante faz. Muitas das vezes, pelo faturamento ser mais comum, tá? A liquidez é uma tendência do cara descartar, falar, então não quer não, obrigado. Tá? Não é o tipo de trabalho que eu quero. Porque demora mais a receber, né? E aí, uma outra pergunta que até fizeram aí também, para você calcular, então tá, você paga normalmente, acaba sendo no faturamento e não na liquidez, beleza. Mas o que você utiliza para entender que esse cara, tanto internamente e tudo, ele realmente está dando lucro? Porque eu tô falando o seguinte, beleza, o cara paga no faturamento, mas dependendo do cliente que ele põe para dentro, você não recebe desse cliente. Você tem dificuldade para receber, você tem demora para receber e seu fluxo de caixa tá indo, né? Quais os indicadores que vocês mais utilizam para ver que aquele cara realmente está dando lucro para a empresa? Aqui, quer ver? Rapidinho, porque alguém soltou quer ver? Só para eu te falar alguns aqui, ó. Claro. Aí ele usou aqui, indicador de performance, o CADU. Custo de operações por lead, taxa de conversão em propostas, receita total, receita por compra. Quais os indicadores mais usados? Na verdade, quando você cai nesses indicadores, são duas situações. Primeiro é o seguinte, a empresa paga no faturamento, tá? Mas não quer dizer que automaticamente o representante é imune disso. Tá? Porque se amanhã o cliente não pagar, eu, por contrato, tenho direito de estornar a comissão. Aliás, eu tenho que estornar a comissão. Então, ele recebeu hoje, né? Mas se amanhã o cliente não pagar, isso ele vai devolver para a empresa. Mas e o cara interno? E seu CLT também? Mesma coisa. Porque a CLT, normalmente, normalmente as empresas, como é que funciona? Ele parte, né, do pressuposto, ele recebe uma parte em carteira assinada e outra parte é comissionado. Então, esse valor, ele entra como comissão, então ele volta para a empresa. Sim. Tá? Ele acontece. Mas todos esses que o Cadu falou, todos os pontos que ele citou, indicadores, a principal avaliação nossa, ela está na avaliação, né, se o cliente está dando lucro ou não, tá na avaliação geral do pedido. Então, todos os pedidos que entram para dentro de casa, ele é avaliado a que preço nós vendemos, nós temos um preço mínimo para vender, tá? Para acontecer, e fazer essa avaliação de final de avaliar, está dando lucro ou não. Tá? Só que o resumo principal, aliás, tenho certeza, tá, que o resumo principal acontece da seguinte forma, nós estamos falando da solidez da empresa. Se é aquela empresa que vende o almoço para pagar a janta, tá, ele vai ter uma dificuldade muito grande de fazer isso girar dessa forma. Então, às vezes, opta, sim, por pagar comissionamento para eles, tá, em cima de que pagou, eu te passo a grana. Tá, te passo dependendo dinheiro. da época, principalmente que a gente está vivendo, né? Você começa a ter um nível de inadimplência muito alto, você começa a virar, cara, você só vai receber quando o cara pagar. É isso aí. Na verdade, é muito conceito, tá? A Soft,
Nós tivemos, sim, depois que entrou a pandemia, né? Final de março, abril foi difícil, a gente só vendeu álcool gel, graças a Deus foi legal, mas não foi tão bom quanto a gente imaginava. Maio já equilibrou um pouquinho, e junho já foi maravilhoso. Então, assim, no caso, eu bato nessa tecla, até para outros clientes seus, a empresa tem que ser sólida. Claro que no início você vai passar dificuldade, isso acontece, mas parte do quê? Do planejamento estratégico. Se não tiver um planejamento estratégico muito bem definido, a empresa vai ter dificuldade financeira e o mercado não perdoa dificuldade financeira. Tá? Porque você não impacta, a gente está falando muito de remuneração variável, mas isso tem muitas outras situações que pega, por exemplo, se eu tenho dificuldade de pagar meu representante, eu vou ter dificuldade de comprar matéria-prima, eu vou ter dificuldade de produzir, eu vou ter dificuldade de faturar para o meu cliente entregar. Entendeu? Então, assim, são variáveis, né, que entram aí no meio também, que dentro de um processo num todo, ele é muito importante, porque senão vai dar pra Então, gente na verdade, um você está falando uma coisa que é meio que assim, cara, se você está na sua empresa e se você não tem condição de pagar o comissionamento para alguém que entrar, pode olhar lá para o seu caixa lá para trás, porque você está andando assim, na tampa. Você não está com sobra para qualquer probleminha, porque você não tá, se você não consegue pagar comissionamento, você mal está pagando sua matéria-prima para chegar. É grande chance. E detalhe importante, você citou e é legal. Por exemplo, no nosso, acho que é muito perfil, eu vou falar do brasileiro que eu conheço. Nós temos um perfil muito acelerado. Tá? Então, assim, quase um tapa na cara, desculpa o termo, um estupro para o cara, ele virar e falar assim, eu vou abrir uma empresa agora, eu vou trabalhar só em Minas Gerais, já quer abraçar o Brasil. Tá? Porque se ele atua em Minas Gerais, ele vai deixando mais sólida a empresa dele, tá? E deixando mais sólida a empresa dele, o que ele pode fazer? Abrir mão de não ser a pessoa de campo, e contratando profissionais, né, que aos poucos vai cobrindo o que ele já iniciou. Entendeu? Mas vai a maioria fazendo não, dever de casa, né? Vai fazendo dever de casa e depois você vai... É o passo a passo. Você pega Minas Gerais, começou a andar, opa, eu vou colocar 2 representantes aqui para me ajudar. Aí eu sou o cara, nesse momento eu não, tá, gente? Estou no cara lá. O cara que é responsável pela venda, abertura de mercado. Ok, então eu vou pular para Goiânia. Eu comecei a abrir Goiás, eu preciso de um representante. Eu vou para o Distrito Federal, não, Brasil, já quer abraçar o Brasil inteiro, pagar comissão para o mundo inteiro, e muitas das vezes você não faz nada bem, porque você não entrega para ninguém. Entendeu? Você não consegue produzir esse tanto, você não tem lastro para comprar essa de matéria-prima. Entendeu? Seu Serasa não permite, mas eu quero. Entendeu? Então, assim, eu trato muito isso. Começa na humildade e vai evoluindo. Entendeu? E você está falando de uma coisa... E você está falando de uma coisa que quando eu te perguntei em que momento abrir o projeto de comissionamento, você falou desde o início, mas principalmente o que avaliar, eu acho que você está falando isso, eu escuto às vezes, não mais, né? A gente mudou muito o estilo de cliente, mas no início eu escutava muito assim de cliente, não, o comercial que você trouxer, ele vai ganhar o que ele quiser. Cara, mas é o que você falou, depende, porque se você não tiver nem o que comprar e nem como entregar, às vezes esse cara não vai vender quanto ele quiser. Então, dê para ele o que ele pode vender, ponha uma comissão atrativa para o cara realmente querer, e aí o cara não vai ficar preocupado em abrir o mundo, mas ele vai abrir Minas e consolidar Minas, porque ele está ganhando uma comissão para isso. Senão o cara fica muito no volume, e assim, do mesmo jeito que ele vai ganhando, ele vai perdendo os clientes atrás, né? E hoje eu estava batendo um papo com a Letícia lá, num dos momentos nossos, exatamente falando sobre isso. A gente brincando e tal. Você tem vontade, interesse um dia, quem sabe, de abrir uma empresa? Eu falei, não, nunca pensei nisso, não é minha vontade. Eu, sinceridade, não tenho mesmo, não, tá? Ela falou assim, poxa, mas se você pensar, o mais difícil é a tributação. É difícil, concordo com você, tá? No nosso caso, hoje, que eu já tenho um nome no mercado, bacana, legal, assim, de conhecer os clientes, tá? Eu nem acho que o que eu vou falar é o mais importante, não, tá? Porque a gente já tem uma penetração e conhece clientes de cosméticos, bacana. Mas o maior dificultador desse cliente que você está citando no seu e agora é a introdução do produto no mercado. Entendeu? Não adianta você virar para o comercial e vir para ganhar quanto ele quiser. Okay? Quem estudou o mercado para isso? Fui eu, que eu acho meu produto muito bom, porque às vezes você vai colocar lá, o cara fala, não, o seu produto tem uma falha porque a tampa é verde e eu não compro verde. O mercado não adapta com verde, tá? Por exemplo. Então, assim, não é o caso de comprar matéria-prima, é o caso de atender o mercado, sim. Só que eu acho que o principal de tudo é o quê? Você ter o pé no chão. Tá? Porque lá atrás, eu falo muito isso aqui em casa de novo, com meus amigos, lá atrás, eu acredito que o Rodrigo teve essa capacidade, ele tem muita capacidade, tá? Mas o mercado era outro. Então, ele tinha um mercado que o nível de concorrência, naquele momento, era muito menor que o de hoje.
Tá? Ah, mas o mérito dele diminui. Não diminui nada. Mérito total. Ele segurou a empresa até hoje. Mas para você entrar hoje num cosmético, você vai ter mais de 100 concorrentes, como é que você vai fazer? E detalhe, todo mundo tem mais do mesmo. Poucas empresas, no nosso caso, na Escalinha tem 300 itens, nós temos, graças a Deus, uma gama de 30 produtos diferenciados, nós somos sozinhos, e olhe lá, estou falando até muito, acho que eu estou exagerando, tá? Mas a grande maioria, o que você vai fazer? Vou abrir indústria cosmética, o que eu vou produzir? Shampoo, condicionador, máscara, todo mundo tem. Por que eu vou deixar de comprar da Sorte ou comprar do cara que entrou aqui agora? Entendeu? O que vai me dar de diferencial? Você tem que entrar muito mais preparado, porque se não tiver um investimento pesado lá na ponta, você não entra. Entendeu? Você não entra. E ou aí, você doa o produto, né? E aí você está falando de uma coisa que a Raquel, patrocínio de uma outra live, ela falou muito dessa questão de entender o seu mercado, e principalmente nesse momento, a gente está num mundo que agora você tem que entender o mercado porque todo mundo tem tudo. E você falou isso, eu lembro de uma história do Rodrigo também, negócio de cheiro. Porque mudou, né? As essências da Soft mudaram. E aí eu lembro uma vez que eu comentei, falei, não, cheirinho bom. Falou, então, o Rodrigo odeia esse cheiro pra ele. Mas ele falou, cara, é o que o meu público gosta. Então eu tenho que entregar o que o mercado quer. E aí quando você fala... Porque assim, quando a gente vai falar, vou abrir uma empresa, todo mundo pensa, você tem que ter o objetivo bem traçado, você tem que entender o seu mercado, você tem que fazer uma análise estratégica. Mas, cara, quando você vai pôr comissionamento, você tem que fazer isso tudo. Assim, o beabá é o mesmo, né? Você tem que decidir para onde vocês querem ir, qual que é a região que você vai atacar primeiro, como que você vai consolidar aquela região, o que você precisa trazer para isso, que público que é esse, que mercado que é esse, e só assim você vai conseguir falar como que você vai comissionar o cara, se vai ser por X ou por Y, em qual produto. É isso aí. A realidade, você citou bem do Rodrigo aí, você está falando de comissão para outro estado. É a dificuldade nossa, nosso público de acesso é C&D, tá? É popular, sempre trabalhando com popular, temos produto que atende a classe mais alta, mas sempre foi popular, tá? O nosso forte. Tá? Aí você pega assim, sempre acontece em reuniões, o Rodrigo fala, não gostei desse cheiro, eu mesmo falo às vezes, Rodrigo, não gostei, Rodrigo, equipe, não gostei do cheiro. Você não é o público, porque tem que gostar do público, deixa ele cheirar, faz uma amostragem cega, né? E avalia. E muitas das vezes você consegue fazer um cheiro ideal aqui para Belo Horizonte, mas que Manaus ninguém gosta, Amazonas. Ou que o Sul não é interessante. Então, assim, Brasil tem particularidades. Comissionamento, a variação é muito pequena, tá? Estado a estado. Aliás, no nosso caso da Soft é zero, tá? Mas, fora disso, tá? Tudo isso tem que ser adaptado. Então, é mais um custo, é o que eu te falo. Às vezes o cara pensa em Minas Gerais, o tamanho de Minas Gerais, é muito mais interessante o cara entrar, trabalhar e falar assim, vou começar por Belo Horizonte, não é nem Minas. Entendeu? Depois eu vou expandindo e vou crescendo. Tá? Então, volta a frisar que são dois paralelos. Consolida, né? Clientes, e eu tenho hoje o Mundo da Soft. Hoje, nós fizemos até recente, né? As entrevistas para a contratação de novos profissionais. Tá? Onde que eu te pedi? Paola, eu quero os caras do zero, eu quero cru. Eu não quero que o cara viciado no cosmético. Por quê? Os viciados no cosmético vão no mesmo lugar que eu já vendo. Os caras estão vendendo em Armarim, né? Tem que ser readaptação. E se você pega uma pessoa de cabeça muito dali, ela não vai se readaptar, né? E aí a empresa está, no momento de pandemia, aprendendo a se readaptar, e você vai ter que trazer gente que está no mesmo time que a empresa nesse ponto, né? Justamente. Eu sou filho de representante comercial. Tá? Então, assim, eu sempre cito isso aqui com tranquilidade. Várias pessoas estão vendo, vão se identificar porque é da família também. Tá? Mas, assim, o meu pai foi um cara que era para estar milionário. Tá? Literalmente. Só que não teve cabeça, tá? Porque é a cabeça do comercial lá atrás, tá? Para segurar essa peteca. Jogou dinheiro pro alto. Então, é o que eu falo. Aquele cara que da época do meu pai, que vendia, que era o vendedor, hoje não cabe mais no mercado. O cara, se não conhecer demais o que ele vende, ele não vai colocar o produto no mercado. Então é onde eu agradeço demais e tento passar para a minha equipe, né, o tempo todo, essa experiência que eu tive de compras e de marketing. Porque o papo é esse, você compra bem, você vende bem. Entendeu? Então é muito isso aí que você está falando, é a realidade. O que você vai buscar hoje? É um cara de faculdade que vai vender? Muitas das vezes é. Entendeu? E eles trazem uma bagagem legal porque a cabeça é aberta, quer aprender, quer entender mais. Antigamente, você tirava pedido na feira, que eu lembro bem, o cara chegava lá, fazia pedido com você sentado, um talão de pedido, e fazia aquele pedidão. Hoje, se não tiver o pendrive do sistema dele, não compra não. Entendeu? E aí, se você tem um sistema... Mesmo, né? Se você tem um sistema, o que você tem que fazer? Você tem que estudar o que está vendendo, o que não está vendendo. Eu tenho que estudar, é minha área, o representante, não é o cliente. Para chegar na hora e dar os pitacos corretos
e vender para ganhar dinheiro. Fazer. Agora, você falou aí da equipe, e aí isso é uma outra pergunta, assim, principalmente hoje no mundo online. Vocês não estão podendo visitar os clientes, muito das né, a equipe não está podendo. Como você mantém a relação com essa equipe? Como que você faz essa equipe vender? Primeiro, de um jeito que eles ainda não vendiam, porque antes você ia visitar, mesmo a equipe interna, né, tinha mais ligação, tinha mais, né, o pessoal podia fazer mais, né, na Soft, por exemplo, você tem o Caio aí que está aí, que você tem os meninos que são do centro técnico, então não está tendo isso mais. Então, como que você ajuda esse mundo comercial a se reinventar junto com a empresa? E como que você acompanha isso de uma forma distante? E aí, mesmo no momento de pandemia ou não, porque você tem gente espalhada no Brasil todo? É uma pergunta excelente. Primeiro, assim, mais ainda no cosmético, né? Porque é um produto que você vende via cheiro. A pessoa quer cheirar, né? Então, você não tem acesso à pessoa, tá, isso muda. Então, assim, o que está acontecendo muito? Tá? A Lara vem de Goiás. Só não parou, não. Você vem de muito. Essa tá forte. Parabéns, viu, Lara? Mas, assim, visitas aonde você deixa o produto, tá? Na portaria, na recepção, né? Dos clientes, tá? O Caio tem intensificado muito, até a Luana vem auxiliando o Caio, nós estamos fazendo agora treinamentos, né, que vão ser via web, tá? Não é uma live, o Caio já fez várias lives aí, mas é o treinamento via web. Várias lives legais de cabelo. Eu acompanhei ele também firme, aí tá legal. E assim, incrível que pareça, Paulo, é motivação. E nesse momento você fala, mas como que você motiva? Essa é a pergunta. Eu vou te confessar que nesse momento, somente conversando com o pessoal está motivando. Porque o pessoal está tão desnorteado, tá? E tão pouca informação, que um bate-papo de 5, 10 minutos como representante já sai com gás assim, anormal. Que legal. E cabe a gente, e às vezes né? O povo acha que tem que ser tão extraordinário, né? Quando fala de motivação, o povo achou aqui que você ia falar assim, nossa, vai fazer não sei o que e tal, não. Não é. Eu sou bem realista com isso, eu gosto de ser bem sincero, porque a proximidade nesse momento que vai deixar você vender, vai fazer a gente vender, realmente você estar próximo da sua equipe. E como você está próximo da sua equipe? Você tem que entender se o cara está bem, se a família está legal. Isso não muda com antes da pandemia. Não, mas era mais sucinto. Mais sucinto. Mas nesse momento, o cara se sente prestigiado, tá? Só de você pegar o telefone e ligar. A Lara que está aí agora citando aí, a mãe dela pegou Covid. E a mãe dela também é comercial. Entendeu? Então, se a gente não estiver próximo o tempo todo, pronto para auxiliar, literalmente pau para toda a obra, fazendo a coisa acontecer, eu estou aqui, o meu ouvido está aqui para você precisar. Entendeu? Eu estou disposto para te ajudar. A coisa não acontece. Entendeu? A coisa não vai fluir. Então, assim, não tem que inventar roda, não. Tá? Claro que tem a parte estratégica por trás, que é analisar cliente por cliente, para quem que vendeu, para quem não vendeu, tá? Isso tudo acontece demais, tá? Mas, hoje, é simplesmente o carinho com o ser humano do outro lado. É com o cliente, é com o representante, é com a Luana que está mandando mensagem aí, ó, que está falando que a sua paixão pela marca é negócio motivante. Eu sou apaixonado mesmo pela Soft, confesso, tá? Muita gente gosta de falar. Mas aí ela acabou de falar uma coisa que eu ia falar. Cara, eu acho que quando você fala isso aí de o motivar a estar com a sua equipe, é o que a gente bate muito na tecla de motivação pelo exemplo. Se você acredita no que você vende, se você acredita na onde você está, você como líder passa isso para as pessoas, né? É a questão do propósito. Você sabe por que você está todos os dias e por que você acorda querendo estar na Soft. E isso é a liderança por propósito, essa é a liderança pelo exemplo. Então, assim, cara, motivar pessoas, você falou, seja no momento de pandemia ou não, é você acreditar todos os dias naquilo que você faz e passar isso para a equipe, né? Você matou. Isso aí é comercial, se o cara não acreditar no que ele vende, você vê lá, você acompanha mais no Instagram, se o pessoal quiser entrar depois, que vai ver, vai autorizando. Mas eu coloquei, tá aí. Depois eu coloquei todas as crianças da minha família com soft hair. Entendeu? Mas assim, são brincadeiras, são interações que eu vou continuar fazendo pelo Instagram, tá? Não é para mostrar para todo mundo, não. É um carinho que eu tenho. Se você pegar meu filho de 7 anos e conversar com ele, ele vai falar de soft hair. Às vezes tá cantando a musiquinha do Bioplex, tomando banho. Soft hair, a música, então, não sai da cabeça. É verdade, a esposa falando aí, tá vendo? Que algo. Mas eu acho que isso aí é importante. Eu falo que meu melhor horário de trabalho, qual que é? Cada um tem o seu, meu tomando banho. Eu vou lendo rótulo, entendeu? Eu aproximo mais dos produtos. É um momento que sou eu comigo mesmo. Tá? Então eu tenho. Então, assim, mas voltando lá para a gente não sair tanto das finanças, né?
é o importante. Se o cara não acredita no produto dele ou não entende do que ele vende, ele não vai ser um bom vendedor, não vai ser um bom gerente, não vai ser bom nada. Nesse ponto, tá? Ele vai ser mais assim, ele pode ser uma ótima pessoa para trabalhar no dia a dia numa coisa rotineira. Tá? Mas para se reinventar todos os dias, que é o que a gente tem que fazer, todo mundo comercial, não é Rafael não, tá? É Rafael, é André, é vendas, tá? Vendas é isso. Não estou falando, gente, pelo amor de Deus, que o Caio do Centro Técnico tem que se reinventar todo dia, não, precisa. Mas a nossa conversa é isso, é por isso. É isso aí, é nosso caso, né? No nosso nicho de mercado, se o cara não levantar e falar assim, hoje eu vou vender tanto, ele não vai vender nada. Porque é o que faz a gente realmente conseguir puxar. E uma coisa, assim, que uma pessoa perguntou, o que mais mudou nesses formatos de comissionamento, de acompanhamento da equipe, de tudo, nesse momento pandemia, assim, o que foi a maior virada de chave? Você falou várias coisas aí, mas qual foi a maior virada de chave que vocês tiveram que fazer para que as pessoas continuassem vendendo como elas vendem e vocês conseguirem pagar o comissionamento como deve? Qual foi a maior virada de chave? Paulo, assim, o pessoal é natural, né? O pessoal é natural nesse momento e é uma segurança que eu estou ouvindo o pessoal falando aqui, né, que trabalha comigo lá, a Luana, o Caio, que espaço segurança, mas realmente também recebe essa segurança, tá? Então, assim, o Rodrigo é um cara que ele não deixa a peteca cair, porque nesse momento, tá, qual que é o raciocínio natural de qualquer pessoa, empresa, recua, entendeu? E a Soft, em todas as crises que eu passei, não foram poucas não, tá? Ela acelera. Tá, é o momento que se contrata mais, que se lança mais produto. Claro que esse agora teve uma particularidade, né, porque foi uma crise mundial. Mas nós voltamos a contratar pra caramba agora de novo. Mas nós voltamos, justamente, nós voltamos a contratar e outra, a Luana até para deixar mentir, e o Caio. Nós estamos lançando, entendeu? Nós não paramos, e a maioria das empresas, não estou falando só de segmento de cosmético não, tá? Nesse momento, o que ele fala? Trava todos os investimentos, tá? Recua e não vai investir mais nada. Só sobrevive, né, vamos dizer assim. Justamente, eu acho errado, eu ouvi a opinião até pela vivência que eu tenho. Todas as vezes que a gente acelerou nesse momento, quando passa esse momento de turbulência, lá na frente já estão mais avançados. Você sai na frente, né? Sai na frente. Então, assim, é uma coisa que passa também muito pelo formato de trabalho dos diretores, a Letícia, do Rodrigo Souza, do Rodrigo Rocha, da Lívia, entendeu? É o pessoal que traz pra gente, né, de uma forma gerencial, essa segurança de falar, gente, levanta a cabeça. Então, do mesmo jeito que eu recebo lá dentro, talvez não venha, que aí é perfil, tá? Com a mesma facilidade que eu tenho motivacional com a minha equipe, mas eu consigo enxergar que você fala, gente, levanta a cabeça e vai. E normalmente no final, né, a gente brinca muito que nem o arco-íris, no final tem aquele pote de ouro lá, mas não é o ouro em si, é aquele resultado que você colheu que vai te motivar para outro mês. Entendeu? Então, assim, vou voltar a frisar, é para a equipe toda, Mas, somente ligando para a minha equipe, conversando, trocando ideia, ouvindo reclamações, muitas vezes eu passando para eles também ter essa liberdade, desabafando com eles também, tá? Isso mostra que você também está aí, né? Tá engajado. Mostra que assim, né? Você está sofrendo tanto quanto, você está sofrendo porrada do mercado quanto com Voltou. Tá querendo, somos ser humano, como todo mundo, então assim, automaticamente, vai a internet. Não, tô te escutando. Tá. Então, automaticamente, tá? Isso aí impulsiona, né, o trabalho no todo, porque é o que a equipe precisa falar. Eu, melhor do que ninguém aqui para dizer isso aqui, pode ver, não é Rafael, ao ver os comentários da equipe aqui de baixo, isso mostra. Tá? Não é Rafael, é o engajamento que a empresa tem. Claro que eu sou parte desse pilar junto com a equipe toda, de cada vez ser uma equipe mais unida que nos dê esse resultado. E a segurança aqui aplica lá na ponta. E assim, infelizmente estamos chegando no fim, mas eu acho que tudo que você falou, no filme remete à mesma coisa que a gente está falando de pessoas. Então, não tem sistema de comissionamento, não tem nada, que se você não olhar para as pessoas, se você não olhar para para o propósito da empresa, porque quando eu falo de propósito, eu também falo de pessoas. Então, se você não olhar qual é o propósito da empresa, aonde a gente quer chegar e trazer essas pessoas junto com a gente, não tem programa de comissionamento, não tem nada que vai fazer a roda girar. Então, assim, você tem que acreditar muito no que você vende, muito no que você tá ali, conhecer muito do seu produto e estar com as pessoas, estar com a sua equipe. Senão, você pode pôr o programa de comissionamento mais ferrado que existe, para usar outra palavra, que não vai dar resultado.
Não vai. Se você não tiver entrosamento com a sua equipe, e volto a frisar, e no nosso caso aqui, a live, nós somos de comissionamento, mas a equipe é geral. Eu tento, tudo. É difícil, eu tento muito, mas é difícil, eu vou confessar aqui, tá? Mas eu tento estar junto de todo mundo o tempo todo, tá? É claro que o ser humano, um dia você está estressado, um dia você está muito feliz, é natural, tá? Mas assim, eu tento valorizar a equipe toda, eu tenho carinho especial por todos que trabalharam e trabalham comigo, tá? Mas assim, eu acho que isso é importantíssimo, tá, para o ambiente da empresa. Se o ambiente da empresa está positivo, tá, vai fluir com muita naturalidade a coisa. Ela vai acontecer de uma forma assim, fantástica. Tudo. Porque aí... e na verdade, você está falando uma coisa que até a gente eu lancei um texto hoje que eu tinha escrito, que na verdade é mérito isso, né? Você olhar para as pessoas, você estar com as pessoas, você está dando mérito a elas, por elas serem o que elas são, por elas acordarem todos os dias e estar ali na empresa, trabalhando para a empresa, né? É a valorização do ser humano. E o comissionamento, se ele não vier com tudo isso, o dinheiro ele não vai ser suficiente para manter o cara com você, né? E que eu falo muito com a equipe. Se o cara ganha ali, sei lá, 30 mil, tá? Vamos botar aí um exemplo, lá em cima, condição muito boa, tá? Mas a minha equipe não está satisfeita, não é o que eu busco. Não vai, né? Tá? Sozinho você não consegue, pessoa, né? Não, e você pega assim, esse momento aí, para o cosmético não tá ótimo, tá legal, está sobrevivendo. Tá? Mas assim, se amanhã você pegar, e que nem eu fui outro dia almoçar, e a pessoa do almoço lá, a dona do restaurante, reclamando bastante, não adianta olhar só pro meu umbigo, tá bom para mim, foda-se o resto, desculpa o termo, não. Entendeu? Eu quero que aquele movimento melhore o movimento, reabra o restaurante, porque não adianta, daqui a pouco vai chegar um momento que o dinheiro vai sumir e eu vou vender para quem? Entendeu? Mas não é só pensando na venda, tá? Eu penso muito. Não, mas é para todo mundo ganhar, né? É o jogo do ganha-ganha, né? É o ganha-ganha. É muito isso aí. Bom. A gente tem que pensar nisso. Rafa, eu tô, assim, foi muito bom. Foi muito legal aqui. Eu não sei se você acompanhou o comentário das pessoas falando, mas eu quis fechar dessa forma porque eu acho que é o que todo mundo tá falando aqui. Tem hora que os números, é lógico que o número é importante, o comissionamento é importante, mas se ele não vem com tudo isso que você falou, eles são só números e chega uma hora que o cara vai parar e ele não vai produzir mais. E eu acho que no momento de pandemia é que a gente mais percebe o quanto a gente volta para dentro do nosso negócio e a gente percebe que o nosso dever de casa foi bem feito. Que o cara não está saindo de você indo para a concorrência porque a concorrência está pagando mais comissão. Ele continua com você e fala, cara, vamos lá, eu confio na Soft, eu acredito no produto, eu acredito em você enquanto líder, enquanto gestor e vamos embora, mesmo que a gente ganhe menos por 1 mês, 2 meses. Eu acho que essa é a essência, né? Não tem dinheiro que vai pagar isso pro resto da vida. Não tem, não adianta falar, achar que vai ganhar o tempo todo muito dinheiro que não vai, entendeu? Isso aí, o comercial é altos e baixos, não adianta. O cara que ganha o tempo todo mesmo tanto, eu te falo a verdade, já tem que colocar na área dele, porque se ele não quer crescer, até o limitador, eu preciso continuar crescendo. Então, isso é muito claro. Eu só queria te pedir, que eu te falei, posso? Pode? Por favor. Para ele aí pra gente ler. Finanças para Autônomos, tá? Eduardo Amuri, tá? Depois eu vou te passar para você ver também, tá? É um livro que fala realmente, tá? Ele traz como organizar a vida para você que tem o seu negócio, tá? Que legal. Tive o prazer de conhecer o Eduardo, tá? Conheço ele e que me apresentou o livro. Então, assim, é um cara que siga no Instagram, tá dando dica todo dia aí também, tá? Qual que é o Instagram dele? Agora já peraí, Eduardo Amuri. Depois, se a Simone puder escrever embaixo para mim aí, ou alguém. Simone, ajuda legal, a gente, tá? Aí. Porque mas eu vou pedir as meninas. Eu vou pedir as meninas aqui também pra gente achar e postar lá nos stories. E esse vídeo vai pro YouTube da empresa. E aí embaixo eu vou pedir as meninas para pôr o link, então, desse livro. E você depois você lê, você passa para cá, tá bom? Te passo, pode deixar. Mas é uma coisa que a gente precisa. Organização, fala muito bem de organizar, afinal de quem vive de vida própria, do seu dinheiro, né? Do seu negócio. Legal. E o representante cada um negócio. Gente, beleza. Com certeza nós vamos voltar, porque agora que ele aprendeu a fazer live e se desinibiu, nós faremos mais live. Direto para o Rafa, a gente tem que fazer um negócio juntos, porque eu fico só ligando para ele, falando, Rafael, o meu cliente está precisando disso, me ajuda. Ricardo, aqui ó, Eduardo Amuri. Rafa, vai acabar aqui, 30 segundinhos. Muito, muito, muito obrigada. Eu acho que foi maravilhoso. E se Deus quiser, em breve a gente volta. Te agradeço demais e obrigado por todos que participaram, viu?
Foi muito bacana. Um beijo. Beijo grande aí. Obrigada, gente. Tchau. Valeu, tchau, tchau.